Fala galera, acabei de finalizar É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara, que é uma escritora contemporânea. Eu gostei muito dessa escrita, me remete muito à escrita da Aline Bay e da Helena Machado, nos quais eu li livros que eu já postei vídeo aqui. E é uma escrita rítmica, cadenciada, que te faz ficar muito envolvido com a leitura, te faz principalmente não querer parar. E sempre tratando de temas dolorosos, mas de forma que não pareçam tão dolorosos. Trata de sentimentos quase não falados, mas que aqui podem ser falados sem medo, ou com medo até também. Esse livro traz muito a questão da morte, do medo da morte, e de um medo de uma forma exagerada. Aqui a gente tem uma personagem principal que supostamente chama Aurora, que é uma senhora septuagenária, tem 70 anos, foi encontrada numa estrada segurando uma coleira, sem saber de nada, e foi levada para uma casa de idosos, um centro ali de idosos, e ela é cuidada por uma também senhora de 40 anos, que chama Rosa, que é uma assistente social, que se interessou e teve muita empatia por ela e tenta descobrir a história dela. O problema vem da forma como a Aurora conta a sua história. Ela acorda um dia e conta uma história, no outro dia ela acorda e conta outra história. Essas histórias giram em torno de Camilas. Duas Camilas. Uma Camila que supostamente seria sua filha, que morreu, e uma Camila que seria a sua melhor amiga, de infância até a vida adulta. A questão da morte é tratada aqui com exagero, e o medo da morte também, quando, após ter a sua filha, a Camila, a Aurora, ela é uma mãe muito cuidadosa, algo que a mãe dela não foi com ela, é uma coisa que ela reclama, a mãe dela nunca ter advertido ela dos perigos que podem levar à morte, e que ela trata com tanto exagero com a Camila, filha dela. Pra vocês terem noção, ela corta a franja da Camila para que a Camila não caia andando de bicicleta. O medo da morte é tão grande para ela, o medo de perder a filha, parece que ela já gestou e pariu a filha pensando na probabilidade de uma morte. E ela diz, quem é que consegue viver assim, lado a lado com a possibilidade da pior morte? E a pior morte era a da Camila. Então, ao longo das narrações que ela conta, que ela narra pra Rosa sobre a vida dela, para que a Rosa tente encontrar a família dela, encontrar essas Camilas, encontrar o ex-marido Antônio, que a abandonou quando a Camila nasceu. A Camila que era tão desejada por ela, mas tão rejeitada pelo Antônio, que era um médico do Instituto Médico Legal. E todo dia, a filha dela, Camila, morre de uma morte diferente. De uma morte que pra ela é tão dolorosa, mas que ela conta de uma forma tão, como que eu posso dizer, não sei se fria, mas conformada. O que é interessante é que às vezes você se vê no papel da Rosa, da assistente social, que lê a história dia a dia após dia, e tenta encontrar ali a verdade, porque tem dias que as histórias são muito reais, mas tem dias que as histórias podem ser, sim, inventadas ou fruto da imaginação da cabeça dela, porque ela aparenta ser uma mulher que já não está regulando bem, embora ela tenha uma forma de falar perfeitamente, porque ela é uma professora de português aposentada, é algo também que ela fala muito, é uma coisa que ela também tece muitas críticas das pessoas em relação à língua portuguesa, que é até muito gostoso de ler. Então você se vê ali no papel da Rosa, tentando pegar partes e tentar encaixar uma parte de um dia passado, uma parte do dia de hoje, para tentar construir os pedaços, pegar pedaços das histórias da Aurora para tentar chegar à conclusão de quem na verdade era ela. Mas é também interessante que você sempre sabe que no final daquele capítulo, uma morte vai se suceder, a Camila vai morrer de alguma forma, e meio que você já espera, e você fica se perguntando, quanta criatividade para inventar tantas mortes. E claro, eu assisti a entrevista, eu pesquisei sobre a autora Mariana Salomão Carrara, que ela escreveu o livro no período da pandemia. O livro ele se ambienta ali no começo da ditadura até o início da pandemia. Inclusive, fala sobre o início da pandemia. Então, a autora falou que no meio de tantas mortes, e esse medo da morte também é muito real. Eu também penso que ao sair na rua eu posso simplesmente escorregar e bater a cabeça, como semana passada eu escorreguei, bati a cabeça no chão, uma pancada, e eu achei que no outro dia talvez eu pudesse não acordar. Inclusive, uma das mortes da Camila sucede assim. Ela tinha tanto medo da mãe, por a mãe sempre estar advertindo ela sobre esses perigos, que ela bateu com a cabeça no armário e mentiu pra mãe dizendo que foi o cotovelo. No outro dia, ela teve que ir pro hospital e morreu. A culpa também é sempre muito presente. Ela tenta arranjar meios ali de se culpar, que a culpa foi dela por ter matado a filha dela por um descuido. Às vezes, tipo, tem uma morte que a criança cai dentro de um balde de água, e aí ou ela se culpa, ou ela culpa o filho da amiga dela, Camila. Acontece também de as Camilas coexistirem no mesmo relato de um dia, o que eu achei que não aconteceria, que um dia seria a Camila amiga, um dia seria a Camila filha, mas não. A Aurora ela é um personagem muito bem elaborado, ela é sensacional, é uma mulher, principalmente é uma mulher, e é uma mulher que já está em uma idade, que tem uma visão sobre a vida bem crítica, uma professora aposentada de português, então ela é meio que debochada. Ela se vê ali naquele abrigo de pessoas da mesma idade que ela, mas ela se vê ali como a única lúcida, então ela se vê no direito de tecer críticas, tanto aquelas pessoas ali da idade dela, um pouco mais velhas, e pessoas mais novas. E o sonho, engraçado que ela fala que o sonho dela era que a Camila, filha dela, tivesse alcançado a idade dos 40 anos, que é a idade da Rosa. Então ela fala, seria muito bom se você fosse minha filha. E ela e a Rosa têm essa cumplicidade, esse carinho. Mas a Rosa já tá perdendo as esperanças, porque ela leva ela no médico e o médico também não encontra nada de errado com ela, com a cabeça dela, o neurologista. E a Rosa quer encontrar a família dela. A Rosa tem a vida dela também. Se eu não me engano, a Rosa perdeu um filho. E é um assunto meio delicado falar da morte de um filho. Por isso que às vezes eu acho que existe até uma raiva
da Rosa, por ela talvez brincar com a morte de um filho, quando ela de verdade perdeu um filho, a Rosa perdeu um filho. Antônio deveria ter vivido um pouco mais, pelo menos até o marido da minha amiga Camila morrer, porque houve um período em que fui mais sozinho do que uma pessoa pode ser. Mas ninguém sabia, porque a solidão dos outros é uma coisa que a gente lembra só de vez em quando, e logo joga pra longe da cabeça antes que se instale a culpa, porque é muito mais fácil vir a culpa do que uma visita. Camila me visitou pouquíssimo, pelo menos na minha opinião, e eu cheguei a culpar o Antônio, que me fez não ter filhos, pra vivermos juntos essa maravilha que é a liberdade, e o tonto não conseguiu passar dos 70 e poucos anos. Grande porcaria de liberdade, uma vida até os 70 e poucos. Olha, eu posso dizer com certeza que esse é o tipo de leitura preferido, meu tipo de leitura favorito hoje em dia. E é um livro que sempre traz muito conhecimento e muita informação de coisas que eu nem sabia, como, por exemplo, que existe um povo gigante do Pacífico, coisas assim maravilhosas, referências musicais. Então, com certeza, eu amo isso aqui também, amo romance de formação, mas ultimamente esse tem sido o meu, biografia, autobiografia também, mas esse tem sido o meu tipo de livro favorito. Então, é isso, galera. Eu acho que todo mundo deveria ler esses livros aqui. E a Mariana Salomão, ela é formada em Direito pela USP, se eu não me engano, e já vi ela em vários podcasts, e é uma mulher muito inteligente. Esse livro concorreu ao Prêmio São Paulo, os livros dela vêm concorrendo prêmios aí, Prêmio Jabuti, tem tido muita relevância, então fico muito feliz que, se eu não me engano, é o segundo romance dela, então vem com um peso, assim, gigante, então acho que vocês deveriam conhecer a escrita dela. Muito bom. É isso, valeu.